Três demais. A ideia deste programa foi do Lucas Machado, que é meu neto e é técnico lá na Unidub. Ele faz o controle de qualidade na Unidub. E ele me deu uma ideia de fazer os top isso, top aquilo. Eu não gostei muito do top, né? Porque top para a minha geração tem um outro significado. Enfim, mas eu gostei da ideia de fazer essa coisa porque muita gente me pergunta: qual o seu filme favorito? Qual o seu dublador favorito? Qual a sua comida favorita? Seu livro favorito? Seu chinelo favorito? Seu, sei lá, tudo favorito. E é muito difícil a gente definir um favorito, seja do que for. Seja do que for. Tem muita coisa na vida, muita coisa no mundo pra gente escolher um só. Mas três já dá pra dar uma ideia. E com certeza não é pra ser os mesmos três sempre. Um dia eu vou fazer três da mesma coisa, outros três, mas de três em três a gente vai levando. Hoje vamos falar de dublagens antigas, dublagem do tempo em que eu comecei, lá do tempo da IC, final da década de 60, começo da década de 70. E nós vamos falar de dubladores antigos que já não estão mais com a gente, né? Mas vamos falar deles. Então eu vou falar dos três dubladores demais das antigas. Em determinados trabalhos. Vou falar do trabalho específico. E não tem uma ordem, tá? Não tem ouro, prata, bronze, nada disso. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Os três estão no mesmo nível pra mim. São três demais. E eu vou começar com uma série que quando eu cheguei no ambiente de dublagem, com 12, 13 anos de idade, e até os meus 15 mais ou menos, continuou sendo dublada e eu tive até a oportunidade de trabalhar, não nela, não como dublador, mas trabalhar com ela, com essa série, como técnico. Eu gravei alguns episódios dessa série. A série chamava-se Agente 86, no original era Get Smart, que era uma série criada pelo gênio Mel Brooks e que era estrelada pelo Don Adams e pela Barbara Feldon, com a participação do chefe da coisa toda, o Edward Platt. Era assim, a série era uma brincadeira, uma gozação com a moda que era de agentes secretos. James Bond era o grande agente do momento, né? Com filmes de ação maravilhosos, cheios de truques, cheios de coisinhas, de artefatos, de aparelhinhos, de caneta que explode, de, sei lá, isqueiro que lança chamas, um monte de coisa. E aí resolveram fazer uma série com um agente secreto que era totalmente atrapalhado, tudo errado. Na verdade, quem acabava resolvendo, ajudando a resolver, era a assistente dele. Então o agente Maxwell Smart, que era o agente de número 86, era auxiliado pela agente, cujo nome nós nunca soubemos, a agente 99. E eles tinham as aventuras deles, que eram comandadas pelo chefe do controle, que era a agência para a qual eles trabalhavam, o controle, que brigava contra a Caos, que era a agência do mal, Caos com K. Então Maxwell Smart ia para as missões, a 99 ajudava o Maxwell Smart, o chefe, que também, ele tinha um nome, mas ele era mais chamado de chefe. Muito bem, tô ressaltando esses três porque eram os três principais da série. O chefe, que era o Edward Platt, era dublado pelo Mário Jorge Montini. A 99, que era a Barbara Feldon, era dublada pela Leomar de Matos, mas o dublador demais dessa série, né, sem sombra de dúvida, era o dublador do Don Adams, do Maxwell Smart, que era Bruno Neto. Ele era o próprio Maxwell Smart falando. Era perfeito. Cada frase, cada coisa, cada detalhe, cada bordão era perfeito com ele. E eu tive uma sorte. Essa série foi muito sucesso no final dos anos 60, no começo dos 70, e acabou. Ela fez bastante sucesso por aqui e depois ela terminou, desapareceu. 20 anos depois, a série, eles tentaram fazer uma volta da série. Eles fizeram longa-metragem, fizeram uma coisa ou outra, mas tentaram fazer uma volta da série, As Novas Aventuras do Agente 86. E dessa vez o Agente 86 não era Maxwell Smart. Na verdade, essa série partia do seguinte: o chefe tinha morrido, tá?
Maxwell Smart, o 86, passou para a chefia. Ele é o chefe agora. Só que ele está casado com a 99 e continua chamando ela de 99, mesmo casado com ela. Ele está casado com a 99 e eles tiveram um filho, que é o Zachary Smart, que agora está com 20 e poucos, quase 30 anos de idade, 20 e poucos anos de idade. E ele se tornou um agente do controle e assumiu o número do pai, 86. Ele é um novo agente 86, auxiliado pela agente, uma mulher também, 66, que era uma expert em tudo. Ela era demais nas artes marciais, ela era demais em todo tipo de arma, ela pilotava qualquer tipo de veículo, carro, moto, avião, helicóptero, não importa, ela era fera. E eram as novas aventuras. E eu tive uma grande sorte, primeiro porque eu fui escolhido para dublar o Zachary Smart. Então eu fui o novo agente 86, na década de 90. E Dona Addams e Bárbara Feldon continuavam na série, né? E nós conseguimos encontrar o Bruno Neto e a Liomar de Matos para dublarem os dois nessa tentativa aí de nova série. Foram poucos episódios, a série acabou não dando muito certo lá nos Estados Unidos e se não dá certo lá, eles não ligam pro resto do mundo, né? E a série acabou, mas eu tive essa sorte e pude participar. Esse é um dos meus trabalhos demais, não meu, o do Bruno Neto. Oh, que trabalho maravilhoso que ele fez nessa série. O segundo é o filme Cleópatra, de 1963. Produção lindíssima, coisa fantástica, um visual deslumbrante e Elizabeth Taylor sendo a Cleópatra, não precisava coisa melhor, né? Linda, linda, linda e um talento brilhante. Tinha também Richard Burton no filme, fazendo o Marco Antônio, e o Rex Harrison era Júlio César. Mas eu tô aqui para ressaltar dublagens, então nós vamos falar da dublagem desse trabalho. Esse trabalho foi dublado na IC também, na década de final de 60, 68, 69, por aí. E eu já estava como técnico, só que na área, não na técnica, não gravando, eu era projecionista. E esse foi um trabalho que veio com uma urgência desesperada, e era um trabalho gigante, grande, milhões de personagens, uma metragem enorme de filme, um filme muito longo, e eles queriam urgência, tinha que entregar na segunda-feira da semana seguinte, e não ia dar tempo. Não tinha como, era impossível. Como é que fizemos? Ah, foi fácil, trabalhamos sábado e domingo. Ah, fizemos a sexta, fizemos a semana, depois da sexta para o sábado a gente virou a noite, de sábado para domingo virou a noite e trabalhou ainda domingo. Claro, não as mesmas pessoas, alguns iam se revezando, enquanto um dormia, outro pegava, fazia o serviço. E os dubladores? Ia revezando também, alguns iam descansar, outros faziam a sua parte, depois voltavam, outros faziam aqui. Foi uma loucura de arranjo, porque todo mundo dublava junto. Então as pessoas tinham que estar juntas no estúdio, fosse a hora que fosse. Foi uma maluquice, mas saiu um trabalho tão bom, saiu uma coisa tão brilhante. E Elizabeth Taylor foi dublada pela Sandra Campos, o Richard Burton foi dublado pelo Drauzio de Oliveira, mas o trabalho demais é o de Aldo César, que dublou Rex Harrison no papel de Júlio César, um César dublando um César. Mas que voz tinha Aldo César, que interpretação tinha Aldo César, que articulação tinha Aldo César, era uma coisa invejável. Então essa é a minha segunda dublagem demais dos tempos antigos. E vamos para a terceira e última, né? Que é uma série também. Nessa série eu já participei, já é anos 80, e eu já participei como dublador. Fiz lá um bandidinho, outro, umas pontas, umas coisas. Fiz algumas coisas na série e era uma série que era muito divertida, porque era uma série de aventura, mas ela era engraçada também. Chamava-se Esquadrão Classe A. Era um grupo de 4 ex-militares que desertaram, porque eles foram condenados por um crime que não cometeram pela corte marcial, e aí eles fugiram e desertaram, e eles têm que viver. Então eles vivem do que eles sabem fazer, eles são feríssimas na ação. Então eles se põem a serviço de quem precisa de uma tarefa qualquer, de uma causa impossível, alguma coisa impossível de resolver, contrata o Esquadrão Classe A e eles vão resolver os problemas. E o esquadrão mesmo, o esquadrão em si, eram 4, os 4 geniais. Era o George Peppard,
que fazia o Hannibal Smith, que era o chefe, o cara que bolava os planos, e era maravilhoso, porque ele bolava planos que às vezes não dava certo. O plano no meio do caminho sofria um revés qualquer, e eles tinham que improvisar, eles improvisavam e resolviam, e o final sempre era o mesmo. Hannibal Smith pegava um charuto, acendia, olhava para a câmera e dizia: eu adoro quando um plano dá certo. Nem sempre era o plano dele que tinha dado certo, mas ele falava isso. Além do George Pepper, tinha o Dirk Benedict, que fazia o cara de pau, que era o cara que arranjava as coisas, que descolava coisas, onde eles precisassem de qualquer coisa, arame farpado, uma bomba, comida, ele descolava principalmente por ser bonito e charmoso, então sempre com mulheres, ele se ajeitava bem com mulheres. E era dublado pelo grande Ezio Ramos, que trabalho maravilhoso do Ezio Ramos em qualquer coisa que seja. O terceiro personagem, que era feito pelo Mr. T, que era o B.A. Baracus, era o cara forte, era o cara da briga, o cara do pau, o cara que ia pra dentro, ia pra cima, fortão, grandão, só que tinha medo de avião. Ele tinha que ser sedado sem saber. Alguém tinha que injetar alguma coisa nele, ele caía e arrastavam ele pro avião para poder ir para os lugares fazer as missões. E o B.A. Baracus era dublado pelo grande Antônio Moreno. Mas o meu demais nessa série, não tenha dúvida, era o Murdoch. Murdoch, que era feito pelo Dwight Schultz. Murdoch era um doido. Ele morava no hospício. Toda missão eles iam até o hospício e sequestravam ele de lá. Tiravam ele dentro do hospício para ir para a missão, porque ele era o perito. Ele era piloto. Ele pilotava qualquer coisa. Então ele tinha que ser levado, ele tinha que ir. Mas ele era doido, completamente doido. E era muito engraçado. E foi brilhantemente dublado pelo Hélio Porto, que é a minha terceira dublagem das antigas. Demais! E aí, a gente encerra por hoje. Eu fico por aqui. Não vamos esquecer, gente, de compartilhar nossas coisas, tanto aqui, quanto o Papo com o Machado, quanto a live que fica gravada, o Podchá, que tá por aí, né? Vamos compartilhar tudo, vamos divulgar, vamos esparramar, né? Pra gente poder ir crescendo e produzindo cada vez mais coisas para vocês. E não vamos esquecer do Clube de Membros. Se você se torna membro, você tem uma série de vantagens, recebe algumas coisas, entre elas o direito de participar da sala secreta do Papo ao Vivo, da live das quintas-feiras, certo? A gente faz a quinta-feira uma live das 8 às 9 da noite. Às 9 a gente encerra a live e começa uma sala secreta, uma sala só para os membros do canal, exclusiva. Torne-se membro, clica aí embaixo, as explicações para tudo isso. Você clica, não vai se tornar imediatamente, não se assuste. Clica, vai vir um vídeo explicando para você tudo a respeito do Clube de Membros. Beleza? Vou ficando por aqui, a gente vai se vendo, porque tudo eu nesse canal, então já a gente se vê de novo. Beijaço pra vocês e até já.